E eu quero meditar com você, para a gente degustar disso que Deus tem para nós hoje aqui, que está no Evangelho o Evangelho de Jesus, conforme escreve João, o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho acolhedor. Eu costumo ler bastante o Evangelho de João. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive a oportunidade de ler esse Evangelho, porque eu acho ele muito acolhedor. Alguns historiadores, alguns homens estudiosos, eles dizem que o Evangelho de Jesus, que João escreve, foi escrito para a igreja. Ele falava com a igreja, ele queria acolher a igreja. Então ele é muito poético também, ele é muito acolhedor. E eu queria ler no capítulo 8, uma passagem que a gente já ouviu ela bastante vezes, né? Aqueles que estão acostumados a manusear a palavra de Deus, aqueles que leem a palavra de Deus, já ouviram esse texto bastante vezes, né? E eu quero compartilhar com você hoje aqui, João capítulo 8, a partir do verso 1, que conta a história de uma mulher que foi pega em ato de adultério, né? O título é A Mulher Adúltera. E a gente vai ver o que esse texto tem para nos ensinar hoje, o que ele tem para nos melhorar. Eu queria começar com uma primeira pergunta, e você vai responder para você mesmo. Depois que você começou a seguir os mandamentos de Jesus, depois que você aceitou a Jesus, como a gente costuma dizer, depois que você começou a ter a Bíblia como a sua regra de fé, depois que você começou a ter o Espírito Santo, pedir orientação do Espírito Santo, viver essa coisa do Espírito Santo, quanto você melhorou? Qual área da sua vida que você olha hoje e diz assim: puxa vida, antes de Jesus era desse jeito, com Jesus hoje é assim? Porque a grande verdade é que o Evangelho do Cristo, ele tem a proposta de nos melhorar, é para a gente crescer, é para a gente melhorar como pessoa, é para a gente melhorar como cidadão, é para a gente ser um pai melhor, para a gente ser um esposo melhor, para a gente ser um amigo melhor, para a gente ser um irmão em Cristo Jesus melhor. Essa é a grande pegada do Evangelho de Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e as suas justiças. Ele diz aí, depois as coisas eu vou ajeitando, eu vou colocando aqui com você, né? Então, essa coisa de vamos ficar rico, porque agora eu sou de Jesus, é legal, é gostoso, eu quero. 30 anos que eu estou orando, dizendo: Senhor, eu quero ficar rico, quero ficar rico. Mas acho que antes de ficar rico, Jesus falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar aqui, vamos dar uma ajeitadinha aqui, vamos dar uma melhorada aqui, depois a gente vê esse negócio de dinheiro. Agora tem uma promessa que é para mim e para você, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. A promessa dele é: talvez eu não te livre da fornalha, mas pode ficar tranquilo que na fornalha eu vou estar com você. Não sai com um fio de cabelo sequer faltando queimado. A promessa dele é essa, que diz o salmista, né? Que ele agora era velho, mas um dia ele foi novo. E ele nunca tinha visto um justo mendigando pão. Essa é a promessa de Deus. Deus disse: vou cuidar de você. Você acredita nisso? Então profetiza para o seu irmão, diz para ele assim: Deus está cuidando de você. Profetiza para ele, isso é lindo, é maravilhoso. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se, e os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério.
E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: eu também. E Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Quantas vezes você já se pegou se perguntando por que algumas áreas da sua vida não rompem? Quantas vezes você já parou na noite, aquela noite que você perdeu o sono, aquele passeio que você está caminhando sozinho, naqueles dias de conflitos pessoais? Quantas vezes você parou e perguntou: Deus, por que isso na minha vida nunca dá certo? Por que essa área da minha vida eu não consigo avançar? Quando tudo parece que vai dar certo, acontece alguma coisa no meio e não dá. Não importa que área é, ou seja, emocional, espiritual, financeira, comercial, profissional. Todos nós temos algumas coisas na nossa história, na nossa vida, que a gente gostaria que fosse mais, que andasse mais, que fosse melhor, que fosse mais alto, que tivesse mais, que acontecesse mais. Mas tem áreas que não rompem. Aí a gente fica se perguntando, ou perguntando para Deus. E a gente pergunta se é falta nossa. Será que é algo natural? Será que está faltando eu me capacitar para alcançar aquilo? Tenho que voltar para a faculdade? Tenho que estudar mais? Tenho que me capacitar mais? Tenho que mudar o meu jeito de ser? Tenho que mudar a minha forma de ser? Mudar meu comportamento? Mudar a minha voz? Mudar as minhas atitudes? A gente fica se perguntando, será que sou eu que tenho que fazer alguma coisa? Nesses 30 anos de evangelho, mais de 20 ou 19 de restauração e vida, quantas vezes eu me perguntei: Senhor, o que precisa ser feito? E a gente às vezes pensa que é coisas naturais.
E às vezes a gente pergunta se não é algo espiritual. Acho que eu tenho que orar mais. Acho que eu tenho que fazer uma campanha de jejum e oração. Acho que eu tenho que andar em cima do sal grosso. A gente pergunta. Será que não é algo espiritual? Será que não é um mal olhado para a minha vida? Porque tem crente que acredita em mal olhado. Hoje nós temos crente que acredita em mal olhado. Será que é mal olhado? Será que fizeram um trabalho de macumba para a minha vida? Eu vi que tinha uma terrinha lá em frente de casa, eu estou achando que aquilo era trabalho de macumba. E a gente fica assustado. E a gente fica se perguntando, por que não está dando certo? Deve ser trabalho, fizeram um trabalho para mim. Tem um tranca-rua na porta da minha casa. Ou a gente pergunta se é maldição hereditária. E a gente começa a fazer um mapa, uma árvore genealógica, espiritual. Vamos ver como é que era meu pai. Vamos ver qual era minha mãe. Aí alguém diz assim, seu pai, parece que eu vi ele entrando num centro de macumba. Você fala, então era isso. Descobri. Preciso quebrar essa maldição. E a gente fica procurando essas coisas, porque a gente quer respostas. A gente quer saber por que não está dando certo. A gente quer saber por que não está caminhando como a palavra de Deus prometeu que ia caminhar. A Bíblia diz, Isaías fala que há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, eu estou esperando, mas não chega. Quantos de nós já não parou para perguntar, dizer assim, estou esperando, Senhor, mas não chega. Aí vem o pastor, prega o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e de novo, Senhor, e torna a esperar de novo, e vamos esperando. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, e eu lá esperando, e resposta nada, e nada me acontece, nada muda, e a gente desesperado, e a gente fala, é espiritual. Aí fica nesse negócio, de procura uma coisa, procura outra. E o brasileiro, principalmente nós brasileiros, somos muito místicos, muito esotéricos. Você quer ver um negócio dar certo na internet? Coloca esoterismo no meio. Começa a dizer que aquilo tem poder, que aquilo é não sei o quê, que aquilo é não sei o quê. Nossa, o brasileiro adora essas coisas. Por que a igreja neopentecostal é a igreja, talvez a igreja mais forte do país? Porque a gente gosta desse negócio. A gente gosta. Mas aí a gente pergunta também por que as coisas não estão dando certo, e a gente fala assim, Senhor, será que foram as minhas escolhas? Então pode ser algo natural, eu que preciso me capacitar, eu que preciso correr atrás, talvez seja eu que preciso fazer mais um curso, talvez seja alguma coisa espiritual, mas também pode ser alguma coisa relacionada às minhas escolhas. Pode ser alguma coisa relacionada às minhas escolhas. Escolhas erradas. Escolhas que fizemos por emoção. Quem aqui não fez uma escolha errada durante a sua vida? Quem aqui não escolheu algo achando que você tinha certeza que ia dar certo? Você fala, não, isso aqui vai dar certo. Tem que dar certo. Deu certo com A, deu certo com B, deu certo com C. Vai dar certo comigo. E você escolhe e escolhe errado. Escolhas erradas. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre escolhas. Sabe por quê? Porque na grande verdade, nós somos as nossas escolhas. Nós não somos o que nós falamos. As pessoas não nos conhecem por aquilo que a gente fala. As pessoas não nos conhecem por aquilo que a gente faz. Nós nos declaramos às pessoas pelas nossas escolhas. O lugar que você escolheu para estar
mostra o que você está procurando. Quem escolheu estar hoje aqui na igreja, com a sua família, ou sem ela, não importa. Se você escolheu estar aqui na casa de Deus, ouvir uma palavra, ouvir um louvor, estar em comunhão com as pessoas, mostram o que você quer para a sua vida, o que você pensa para a sua história. O cara que escolheu estar agora numa balada, estar agora em qualquer outra coisa que não seja a casa do Senhor, mostrou o que ele quer. Então as nossas escolhas mostram o que nós queremos. E isso diante de Deus tem um poder extraordinário, gente. Eu quero profetizar para a sua vida, que a escolha de você estar aqui hoje, nesse domingo à noite, vai fazer toda a diferença na sua história. Eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Parece ser uma coisa boba, parece ser uma coisa inútil, parece ser uma coisa comum, mas não é. Não é, lá na frente isso aqui vai fazer toda a diferença do mundo, e você vai dizer, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu estive na casa do Senhor naquele dia. Glória a Deus que eu fiz a escolha pelo Senhor. Glória a Deus que eu fiz a escolha de ser um servo de Deus, de estar na presença do Senhor, de ser um discípulo do Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ter me ajudado a fazer essa escolha. Porque os grandes resultados da nossa vida, seja bons resultados ou seja maus resultados, eles estão intimamente ligados às nossas escolhas. Os bons resultados e os maus resultados estão ligados às nossas escolhas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 até o 28. Está no telão se você quiser ler. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que Deus está falando? Que Ele está colocando os dois caminhos. Ele está colocando as duas oportunidades. Ele está colocando as duas opções. Ele está dizendo assim, eu coloco diante de vocês algo para vocês escolherem. Olha que Deus maravilhoso, por isso que eu estou falando esses dias sobre graça, sobre misericórdia, porque Deus é tão gracioso e tão misericordioso, tão lindo, que o relacionamento com Ele não é um relacionamento tóxico, não é um relacionamento abusivo, é um relacionamento de escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não obrigou você a vir aqui hoje, Deus não obriga você a aceitar a Ele como seu Senhor e Salvador, Deus não obriga você a obedecê-lo, Deus faz uma proposta, e Ele diz, a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. E Ele olha para você e diz assim, faça a sua escolha. Senhor, o que eu escolho? Você que sabe. Eu coloquei diante de você a bênção, e coloquei diante de você a maldição, escolhe. Senhor, eu prefiro a maldição, amém. Vai em frente, toca teu barco, anda, caminha, vai embora. Ah, Senhor, eu sou mais feliz assim, amém. Deus não vai ficar lá te buscando, Deus não vai ficar lá te arrastando, não vai ficar te proibindo de fazer isso, fazer aquilo. Não, você escolheu isso, escolheu. Você lembra do filho pródigo? Eu amo aquela passagem do filho pródigo. Se eu pudesse, eu pregava todo dia. Mas se eu pregasse todas as vezes, alguém ia dizer assim, pastor, não lê a Bíblia, só leu essa passagem e esqueceu do resto. Mas se eu pudesse, eu pregava todo dia, porque é a estrita graça, bondade e misericórdia do Senhor lá.
O filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança e eu vou embora. Eu quero o que é meu de direito. O pai, por sua vez, se sentiu magoado, se sentiu machucado, se sentiu ferido, mas em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia fala que o pai impediu, ou que pelo menos o pai negou, ou que pelo menos o pai sentou para instruir. Não, o pai deixou ele escolher. Machucou o pai, sabe por quê? Que era a grande ferida do pai? Porque a herança a gente recebe quando alguém está morto. Eu recebi parte da herança quando eu perdi a minha mãe, mas enquanto ela estava viva era dela, era uso e fruto dela, trabalho dela, ela gastava do jeito que ela queria, ela fazia o que ela queria. Quando eu pego a minha herança, quando eu pego a herança de alguém em vida, eu estou dizendo: para mim você morreu, para mim você morreu, porque eu estou pegando já o que é meu. E Deus, Ele nos dá essa oportunidade hoje, de escolher entre a bênção e a maldição. Eu sei o que você vai escolher, aleluia. Se você veio aqui nessa noite, é porque você já fez essa escolha. Você já escolheu a bênção de Deus, aleluia. Você já escolheu a misericórdia do Senhor. Você já escolheu a bondade do Senhor. Você já escolheu o mais difícil, que é obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que obedecer a Deus é difícil, mas tem recompensa. Ele disse: se me obedeceres, tem bênção. Se seguir os meus mandamentos, tem bênção. Se ouvir a minha voz, tem bênção. E às vezes a gente fica para lá e para cá, atrás de bênção, atrás disso, isso, aquilo, e a receita está aí. E a gente fica tentando de todo jeito, e compra um curso, e faz isso, e lê, e ouve não sei quem, e faz campanha e não sei o que, e vai atrás do profeta, e faz não sei o que, e a gente quer a benção, e ele está dizendo assim: ei, eu só preciso que você me obedeça. Eu só preciso que você me escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a vida da igreja Restauração e Vida, que a escolha que você fez por Jesus, aleluia, vai levar você a lugares extraordinários, aleluia. A escolha que você fez por Deus foi a melhor escolha que você fez. E isso vai fazer toda a diferença, sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ela nos acolhe. A misericórdia do Senhor nos acolhe. E a graça, ela nos dá nova oportunidade. Recebe isso para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Quando você errou, quando você pecou, quando as coisas estavam ruins para você, quando ninguém achava que ia ter jeito, que ia ter solução, que olharam para você e disseram assim: isso daí não vai dar em nada. Foi lá a misericórdia do Senhor e te acolheu. Aleluia. Quando ninguém te quis, Ele te quis. Aleluia. Quando todos profetizaram contra você, aleluia, Ele te acolheu e disse: vem para cá, você é meu, eu quero você. Aleluia. Tu és meu. Bate no peito e fala assim: eu sou de Deus. A gente não fala isso com orgulho, mas a gente fala isso com alegria, com gratidão. Senhor, obrigado porque eu sou teu. E tu és meu, Senhor, como diz a canção. Mas a graça, ela nos acolhe. A graça, ela nos, a graça, ela nos dá oportunidade de a gente fazer melhor. Olha que coisa linda. E o texto que a gente leu, ele fala sobre isso.
O texto que a gente leu, ele é fantástico, por quê? Porque a mulher que foi pega em ato de adultério já estava condenada. Ou você pensa que levaram ela até Jesus para ser julgada? Não, 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 não. Ela não foi lá para ser julgada. Eles já tinham a sentença. Quando chegaram, disseram: nós trouxemos essa mulher aqui porque a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. O que o Senhor fala sobre isso? A questão deles não era com a mulher, a questão deles era com Jesus. A mulher já estava condenada. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estavam da misericórdia, da graça de Deus. Mas veio um, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veio um para me resgatar, para te resgatar. Você já estava condenado, você já tinha um destino, mas veio a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, aleluia, te acolheu, tirou desse lamaçal do pecado, tirou das garras de Satanás, tirou das garras do pecado, trouxe você para cá e disse assim: agora eu quero te dar uma nova oportunidade, escolhe de novo. Deus nos deu a oportunidade de escolher novamente. Ele nos perdoou e disse assim: pode escolher de novo, porque a graça é uma nova oportunidade. A religião dizia: manda apedrejar, porque a religião é assim. A religião manda apedrejar. A religião tem a lei maior do que a graça. A religião, a lei está lá em cima e o amor está aqui embaixo. Mas no Evangelho de Jesus, o amor está lá em cima e a lei está embaixo. Prevalece o amor de Deus para nossas vidas. E aqui, nesse texto que a gente leu, é exatamente isso. A lei dizia: vamos apedrejar. A lei dizia: vamos matar. Não tem perdão. Não tem perdão. Mas Jesus dizia: não vou matar não. Eu vou acolher e vou dar a ela uma nova oportunidade. Foi isso que aconteceu com você, sabia? É isso que aconteceu conosco. E é isso que nós precisamos ensinar às outras pessoas. Ei, deixa eu dizer para você, Deus não levantou você como juiz. Deus levantou a igreja como acolhedora. Sabe, muitos de nós queremos ser juízes. Sexta-feira, como eu disse aqui, nós comentamos sobre isso. Falamos sobre isso. Pastor César trouxe uma palavra falando sobre Pai Nosso. Perdoais as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Mentira! Desculpa eu falar assim Mentira. Sabe por que é mentira? Para pensar. Se as pessoas te perdoassem como você perdoa os outros. Para pensar agora, nesses minutinhos, se Deus te perdoasse, como você costuma perdoar algumas pessoas? Ou costuma nem perdoar algumas pessoas? Para pensar nisso. Como seria difícil, mas a gente diz assim: Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu estou perdoando as pessoas. Como você é conhecido? Como uma pessoa que perdoa? Como você é conhecido? Como uma pessoa que dá a segunda chance? Como você é conhecido? Como uma pessoa que tem misericórdia? A misericórdia não deixa
A misericórdia não deixa que eu receba o que eu mereço. Já parou para pensar nisso? O que você acha que você merece? Depois de tudo que você fez. De tudo que eu fiz. De blasfêmias que eu fiz, falei com Deus. Pecados que eu cometi. Coisas que eu falei, Deus, vocês acreditam nesse negócio? Aí a misericórdia foi lá e disse assim, eu não vou te dar o que você merece. Você merecia fogo eterno. Mas ele foi lá e disse assim, não, a minha misericórdia não deixa eu te dar aquilo que você merece. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Agradeça a Deus por isso. Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor não me deu o que eu merecia. Você já viu aqueles crentes bacanas, tem uns crentes que é super legal, que eles falam assim, Senhor, me dá o que eu mereço. Se Deus te der o que você merece, meu querido, não dá nem tempo de você terminar de falar. Acabou. Mas vem a graça e me coloca num lugar onde eu não merecia estar. Olha que coisa linda isso, olha que coisa linda isso. A graça te coloca onde você não merecia estar. Foi isso que Jesus fez aqui com essa mulher. Ele pegou essa mulher e resgatou essa mulher. Ela não merecia estar no lugar de honra, mas Ele colocou-a num lugar de honra, louvado seja o nome do Senhor. Ela não merecia ser resgatada, se olhasse a vida dela, ela não merecia nada disso. Mas Ele, além de não dar o que ela merece, ainda tira ela e coloca num lugar de honra. Deixa eu dizer para você, o que Deus tem feito com você é exatamente isso. Ao invés de te dar o que você merecia, Ele está dando o que você não merece, te colocando em lugares extraordinários. E isso tem muito a ver com a nossa vida. Sabe por quê? Porque esse texto ele fala sobre perdão. Perdão. E a gente, para perdoar, a gente fica perguntando se merece. Já parou para pensar nisso? Não merece o meu perdão. Não merece que eu fale com ele. Não merece que eu vá atrás. Não merece, porque eu tenho direitos. Eu estou certo. Querido, hoje, essa palavra é para destravar a sua vida. Essa palavra é para destravar áreas na sua vida que estão amarradas. E você não sabe o porquê. Você pensa que é só espiritual. Você pensa que é falta de capacitação. Mas deixa eu dizer para você, isso é falta de escolha. É uma escolha errada. Muitos decidiram guardar ressentimentos. Muitos decidiram guardar mágoas. Sexta-feira a gente ouviu um testemunho aqui, eu não vou dizer de quem é, porque ele não me autorizou. Mas sexta-feira alguém disse aqui assim, pastor, aqui com o grupo que nós estávamos, eu aceitei a Jesus com o coração cheio de feridas. Eu aceitei a Jesus com o coração cheio de mágoas. Eu aceitei a Jesus com o coração cheio de ressentimentos. E eu orava dizendo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E nada acontecia. Senhor, me batiza, nada acontecia. Senhor, me batiza, nada acontecia. Um dia esse homem está no culto de oração, vem alguém até ele e diz assim, libera, perdão. Seu coração está pesado, está cheio de ressentimento. Alivia, libera o perdão. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, estava batizado com o Espírito Santo.
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando conosco aqui, aleluia, que Deus quer nos dar coisas extraordinárias, mas nosso coração está ocupado com coisas que não combinam com Ele. Ei, para pensar nesse negócio, aleluia, nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus, tem coisa que não combina com a gente. Por mais que a gente queira, aquilo não combina com a gente. Não é mais para você guardar rancor, não é mais para você querer se vingar, não é mais para você ficar remoendo ressentimento, ressentir é sentir de novo a mesma coisa. Não é mais para você, isso não combina mais com você. Isso não tem mais nada a ver com você. E aí a gente fica guardando e esquece que ele disse assim: a escolha é sua, bênção ou maldição. Está aí na tua mão. Ah, eu não perdoo nem se aparecer para mim pintado de ouro. Não, pintado de ouro não vai vir não, mas pode vir, sabe como? Pintado com o sangue, aleluia, do Cordeiro. Pode vir, aleluia, encharcada do sangue do Cordeiro. Eu contei aqui, sexta-feira eu falei sobre isso, eu falei, eu estou dizendo aqui com você coisas que já aconteceram comigo. Eu não estou te acusando. Eu não estou falando aqui de livros, eu estou falando de coisas que aconteceram comigo, e que aconteceram com pastores aqui. Essa história foi um pastor que contou. E uma certa vez, eu estava questionando Deus, por que as pessoas que me traíram estão dando certo? Fiquei bravo, Gláucia, fiquei bravo com Deus. Por que Deus, fulano está dando certo? Por que fulano me feriu e ele está feliz? O que aconteceu? O senhor não acabou com o emprego dele? O senhor não acabou com a família dele? O senhor não fez o carro dele fundir o motor? Senhor, eu sou teu servo. O senhor não pesou a mão, como a gente costuma dizer? O senhor vai pesar a mão sobre você. Eu questionei Deus, eu falei, Deus, o senhor não vai pesar a mão não? É só sobre mim mesmo? É assim que é o negócio? Aí estou eu, um dia conversando com um pastor amigo meu, e coração, tinha acontecido algo há pouco tempo, e o coração estava que estava, né? Aí eu falei com esse pastor, aí ele falou assim para mim, então quer dizer que você está triste porque Deus perdoou eles também? Eu falei, não, deixa eu ver se eu entendi. Como que é, pastor? Ele falou, então quer dizer que você está triste porque Deus também os perdoou? Eu falei, vamos cada um para suas casas, deixa esse papo para lá que isso aqui não está legal. Você está entendendo? Aquele dia Deus mudou a minha história sobre o meu pensamento sobre perdão. A gente acha que só a gente merece, mas Deus olha para mim e olha para mim que foi ferido, e olha para quem foi ferido, para quem feriu, e diz, eu perdoo você e perdoo ele também, porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor. E a gente adora falar, citar que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, isso quando é com a gente, mas quando é dos outros, a gente, Senhor, não perdoa esse camarada não, isso aí não vale nada. Mas deixa eu dizer para você, não importa se você acha que presta ou não presta, Deus perdoa. Deus perdoa. Então a nossa função não é julgar, a nossa função é perdoar, porque quando eu perdoo, eu abro portas que as minhas mágoas, que os meus ressentimentos tinham fechados. Ei, eu vou profetizar na sua vida, quando você perdoar, você vai sentar em mesas que você nunca imaginou que iria sentar.
porque vai abrir portas extraordinárias para a sua vida. Porque um coração perdoador, isso adora a Deus. Às vezes a gente quer adorar a Deus levantando as mãos, a gente quer adorar a Deus de joelho, a gente quer adorar a Deus lendo a Bíblia. Não, e Deus está dizendo assim, me adora perdoando, sendo como eu sou, parecido como eu sou. E olha que interessante, nessa passagem que nós lemos, Jesus olha para aqueles homens, nem olha na verdade, ele está de cabeça baixa escrevendo. Alguns historiadores mais pentecostal, mais fogo puro, dizem que ele estava escrevendo o nome da mulher, que ele escrevia o nome da mulher enquanto ele dizia, se vocês não têm pecados, atirem a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que começa a sair os velhos primeiro. Olha como a Bíblia é detalhada e é detalhista. Sabe por que saem os velhos primeiro? Sabe por que não saem os mais jovens? Porque quanto mais velho, mais pecado. A gente viveu mais, a gente errou mais, ou não é verdade? Eu não posso comparar os meus pecados com os pecados do meu filho que tem a metade da minha idade. É claro que eu cometi muito mais erro do que ele. Então, os mais velhos começaram a sair. Isso parece que eu posso ouvir, eu queria que você sentisse isso. Jesus continua na mesma posição que ele estava, e ele começa a ouvir, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu quero conjecturar aqui com você, viver essa passagem. Aí está aquela multidão com a pedra na mão. Se você nunca viu essa cena, eu acho que você não sei se você vai encontrar, mas tem um filme, um livro, que se transformou num filme, chamado Caçadores de Pipa. O nome é meio assim, parece que é coisa de criança, mas é fantástico o livro. Quem leu, é inesquecível. Eu li esse livro 2 vezes, é inesquecível. E fala da história de uma mulher sendo apedrejada. E você pode ouvir o barulho. No filme é fantástico, porque você ouve o barulho. E eu fico pensando que Jesus estava de costa para aquela mulher, para aqueles homens, e começou a ouvir o barulho das pedras caindo no chão. Porque eles foram embora e largaram as pedras. Hoje, a proposta de Deus para mim e para a sua vida, larga essa pedra. Larga essa pedra. Essa pedra está impedindo você de chegar mais longe. Essa pedra que você tem guardado para aquela oportunidade, sabe aquela carta na manga, eu ainda vou dar o troco, eu ainda vou fazer isso, eu ainda vou fazer aquilo. Hoje eu profetizo na sua vida, larga essa pedra, deixa Jesus ouvir o barulho da pedra caindo no chão. Sabe como que Jesus soube que aquelas pessoas foram embora? Porque parou o barulho da pedra, cada um que saía, puf, 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 e eles indo embora, e Jesus aguardando. Sabe, guarda isso para o seu coração. Ele disse assim: quem entre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Agora, vai comigo no lugar da mulher, entra no lugar da mulher, vai comigo lá, se posiciona, você é essa mulher. Todo mundo foi embora, todos tinham pecado. Quem não tinha pecado lá? Jesus. Só Jesus não tinha pecado. Se sou eu nessa hora, sabe o que eu fazia? Sabe por quê? Porque ele disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem podia atacar a pedra? Quem podia atacar a pedra, igreja? Quem podia atacar a pedra? Só Jesus podia atacar a pedra. Só Jesus podia levantar dali e dizer assim: eu não tenho pecado. Eu não tenho.
Então eu vou escolher aqui a maior pedra, porque eu tenho direito. Olha só onde a gente chegou. Eu tenho direito. Tem hora nas nossas vidas que a gente quer se vingar porque a gente acha que tem direito. A gente não quer perdoar porque a gente acha que tem direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Mais direito do que tinha Jesus ali. Era o único que tinha todo o direito de tacar a pedra. Sabe o que ele fez? Aleluia. Oh, aleluia. O único que poderia condenar, perdoou. O único que poderia rejeitar, acolheu. Lavachure canta lamanai. O único que poderia mandar ela embora, se afastar, foi o que disse: vem, tem uma nova oportunidade para você. Eu tenho uma história nova para você. Eu tenho algo diferente para a sua vida. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê aqueles que acharam que tinham direito? Cadê aqueles que acharam que estavam certos? Cadê aqueles que tinham razão? Que vieram com a lei na mão e me afrontaram e afrontaram você, me confrontaram e afrontaram você. Ela disse: Senhor, todos eles foram embora. E ela estava esperando que Jesus falasse assim: bom, eu que não tenho pecado, agora eu vou te condenar. Agora eu vou passar um beabá aqui para você, eu vou dar um sermão, vou colocar as 7 leis do perdão, vou te evangelizar, vou levar você para a igreja, agora eu vou. Jesus olhou e disse assim: nem eu, que posso, não te condeno. Isso é graça, irmão. Isso é graça. Sabe, tem muita gente que tem medo de que se pregue sobre graça, porque falam que a igreja vai ficar muito liberal, que a igreja que está na graça, ela pode tudo. Não, não, não. A igreja que está na graça, ela é muito mais santa do que a igreja que está exigindo coisas da lei. Sabe por quê? Porque a igreja que faz por causa da graça de Jesus, aleluia, ela faz voluntariamente. Ninguém está obrigando ninguém a nada, aleluia. Eu desejo no meu coração e digo: Senhor, eu não vou pecar contra ti, porque eu não quero, porque o Senhor não merece. Eu coloquei uma foto minha, da minha esposa, ontem na minha rede social, e um monte de gente comentou, e um monte de gente falou, e a gente já está junto há 44 anos, 46, você vê como faz tempo, eu já até esqueci, quando começou, 46 anos, misericórdia, 46 anos, ela nunca precisou. Hoje eu conversava com alguém e falava sobre isso. Eu não lembro qual foi a vez que eu e a Isabel brigamos por causa de ciúmes um do outro. Porque a gente não se ama? Porque a gente não se cuida? Não, eu cuido, eu fico de olho. Ela também fica de olho. Mas ela sabe que eu não vou fazer, não é porque ela está me olhando, não é porque ela está me vigiando, e nem porque ela ameaçou, dizendo que se eu trair, nunca mais ela fala comigo. Não, eu não vou trair, sabe por quê? Primeiro, porque eu a amo, e segundo, porque ela não merece. E ela comigo a mesma história. Não é sobre obrigações. Graça não é sobre obrigação. Graça é sobre amor.
Você entendeu? Ah, pastor, a gente é obrigado a dar o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Não, não é obrigado a nada. Mas se você, aleluia, está debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, aleluia, você dá, porque Ele disse que é bênção para a sua vida. A escolha que você faz é que vai determinar aonde você vai chegar. Jesus olhou para essa mulher e disse assim: bom, seus acusadores foram embora, eu posso, mas não vou fazer, e agora eu tenho um conselho para você, e uma nova oportunidade: vá e não peques mais. Vai e começa uma nova história. Vai e começa uma nova vida. Vai e muda a sua história a partir de hoje. Hoje, nós estamos aqui pregando sobre uma mulher que decidiu mudar a história dela. E que Jesus decidiu mudar a história dela. E eu estou falando aqui com um auditório de pessoas que Jesus decidiu mudar a sua história.